Taka amaharani kamitsumarimasu. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite. Some mioya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachi hanano. Odo no ahagi harani. Misogi hara itamo toki ni narimasero. Araido no kamitachi moro moro no. Magagoto sumike gareo. Harai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomo ni. Ame no fuchi koma no mimi furita tete kikoshi meseto. Kashikomi momaosu. Hiroku omi kami mamori tamae saki ae tamae. Miroku omi kami mamori tamae saki ae tamae. Meishiano mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishiano mikami mamori tamae saki hae tamae. Ganagara tamachi haemase. Ganagara tamachi haemase. Hirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae. Mirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae. Ganagara tamachi haemase. Ganagara tamachi haemase.
Boa tarde a todos. A aula de hoje, o ensinamento é como descobrir a causa de um problema que aparenta não ter solução. Para descobrir a causa de um problema aparentemente sem solução, é necessário antes polir o Tia Shokaku. Como já mencionei há tempo, nosso procedimento tem que estar sempre de acordo com a lógica. Se, após termos meditado sobre um assunto, não conseguirmos descobrir-lhe a causa, é porque o nosso Tia Shokaku está maculado. Isto é, existem nuvens no corpo espiritual. Temos, pois, que estar sempre realizando um grande esforço para eliminar máculas o mais possível. Para isso, precisamos ler o maior número de ensinamentos, e muitas vezes, porque assim estaremos eliminando nuvens e desenvolvendo o Tia Shokaku. Como consequência, perceberemos rapidamente que estamos descobrindo qual a melhor maneira de agir e, desse modo, todas as coisas correm normalmente. Sempre que acontece algo fora do comum e as pessoas me perguntam o porquê, infalivelmente descubro que não estavam agindo de acordo com a lei. Por isso é importante descobrir a lógica de tudo. Ao encontrá-la, percebe-se a causa do problema. Ainda com relação a esse assunto, é bom fazer referência ao pensamento de Sakyamuni. Ele fala em abrir o Satori, tornar o homem despertado, o que significa, como já disse, desenvolver, até certo nível, o Tia Shokaku. No budismo, há inúmeras referências ao Tie. Acho mesmo que esse foi o assunto principal de quase toda a pregação de Sakyamuni. Como já afirmei, Tia Shokaku quer dizer Satori, despertado. Este conceito, entretanto, vai um pouco além da maneira como é visto pelo budismo. Satori não é apenas resignação, mas Jikaku, consciência de si mesmo. Quem tem consciência de si mesmo age de acordo com a lógica, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Portanto, para aqueles que procuram esse caminho, tudo correrá bem sem muito sacrifício. Tia Shokaku, vamos colocar assim como inteligência superior, inteligência divina, né? Como Estama fala aqui, muitas vezes nós ficamos patinando no mesmo nível de sofrimento durante anos, porque não conseguimos enxergar uma solução para qualquer tipo de purificação que a gente esteja passando. E muitas vezes é por falta de inteligência mesmo, né? Porque a gente não consegue ver uma além. Nós ficamos presos no muro do sofrimento, no muro de um problema, e não temos força para levantar a cabeça para enxergar do outro lado uma solução, né? E isso não pode ser forçado, isso tem que ser de uma forma muito natural. Através do quê? Do polimento do nosso Tia Shokaku, através da leitura dos ensinamentos, e, principalmente, né? Mas também servindo. Agora, Miss Patrícia vai dedicar de manhã hoje, foi plantão dela. E ela disse assim: reverendo, eu vou dedicar agora cada vez mais de manhã com muito mais força e intensidade. Olha o que aconteceu. Eu falei, pronto, o que aconteceu? Aí mostrou a foto de um carro, ganhou um carro. Pequenininho, mas ganhou um carro, né? É uma graça, né? Então, assim, de certa forma, as coisas começam a acontecer passo a passo. Pinga um dia, pinga outro. Já viram aqueles, como é que chama? Que dá nas cavernas, monolíticos, né? Aqueles, tem um nome, né? Não sei se é monolítico, eu não lembro. Aqueles estalactite, né? Que ficam durante anos, séculos até, né? Aquele pingo vai formando aquela pirâmide inversa, vamos dizer assim, né? Durante séculos de anos, para poder formar um negócio. De repente alguém vai lá, dá um tapa, quebra, né? Até para nós também vencermos muitos dos nossos obstáculos, nós temos que ter uma paciência gigantesca. Ser paciente não significa ser conivente, ser passivo, né? Eu sei que vai acontecer uma grande graça. Eu tenho que me preparar para poder receber isso. Tem uma da Arca de Noé. Quando Deus mandou Noé construir uma arca, que aconteceria um grande dilúvio, ele não disse quando seria o dilúvio, né?
Ele só mandou ele construir a arca. E durou muito tempo, não foi? Mas ele construiu a arca. Anos construindo uma arca. Ele não disse que daqui a um mês vai ir a construção do dilúvio. E ele foi obediente e construiu a arca. Quando estava pronta, veio o dilúvio. Às vezes na nossa vida, nós estamos até hoje passando por algum tipo de purificação. Não importa o nível. Nós estamos construindo uma arca. Mas Deus já falou, vamos colocar aqui, Meixo Sama já disse, já nos intuiu, que nós vamos ter um grande milagre. Nós temos que estar prontos para poder tomar posse disso. Só que ele não disse quando vai ser. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é construir a nossa arca. Né? Sermos obedientes e confiar. Quando nós estivermos prontos, a graça vem. O milagre só virá quando nós estivermos prontos para recebê-lo. Não é quando nós queremos. Né? E esse milagre pode demorar. Mas é inevitável que ele virá. Quem vai ditar o tempo dele chegar ou não é o nosso merecimento. De estarmos prontos ou não. Se nós temos que dedicar visando um mundo melhor, nós temos que vir diariamente. Pode não vir uma alma na igreja, não tem problema. Venha, ore, estou à disposição. Acabou a sua hora, não veio ninguém, ore, agradeça e vai embora. Mas você fez sua parte. Você tem que estar pronto. Né? Pronto. Quando uma história fala descobrir a causa de um problema que aparenta não ter solução, muitas vezes é nessa luta que nós temos que passar. Né? O que será que Deus quer nos mostrar através da purificação? O que esse problema quer nos mostrar? O que esse problema quer nos despertar? O que nos faz perder o sono? O que nos dá tranquilidade? O que nos faz ficar atentos? O que nos faz ficar desconfiados? Né? Quando ele fala que nós temos que abrir o satori para sermos pessoas despertadas, significa realmente que você não vai ter mais toxina nessa região, na cabeça, e você vai conseguir receber a orientação divina com muito mais intensidade. Mas para isso tem que ler ensinamento, praticá-los e dedicar. Sim. Não, já um outro, eu acho até que eu tenho uma aula que eu coloquei. Uma das aulas que virão depois dessa aqui vai falar sobre o Satori e o Kakusha. Né? Então, assim, dentro desse despertar, você tem que estar atento a uma coisa. Nem sempre tudo que você ouve é verdade, nem sempre tudo que você vê é verdade. Né? Eu falei outro dia numa aula, não, foi numa palestra. Muitas vezes, quem tem os dons espirituais consegue ter sensibilidade. Então consegue ver o lado que ninguém enxerga. Consegue sentir algo que ninguém vê. Mas quando você não está bem, nem sempre o que você sente ou o que você vê é verdade. Você não está bem? Então pode ser invertido. Né? Você pode estar vendo aquilo que, entre aspas, o mal está te pintando. Tudo que falar para a gente, nós temos que desconfiar. Sempre. Você teve prova? Você viu? Homem saíde, o jorei cura. Mas eu nunca vi milagre. Como é que eu posso falar que cura? Olha, o donativo de gratidão gera milagres. Mas eu não faço donativo, como é que eu vou saber que gera? Né? Porque sempre, a gente sempre fala, né, que a verdade tem 3 lados, né? A verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Até na fé é a mesma coisa. Eu não posso transmitir algo que eu não sinta, porque eu não vivenciei. Eu posso dizer, olha, Meixo Sama diz isso. Tem um peso. Olha, eu passei por isso, Meixo Sama ensina sobre isso, eu pratiquei o que ele ensinou, o resultado foi esse. Aí eu tenho força na palavra. Né? Eu tenho força na palavra. Se eu ficar preso apenas na teoria, eu não vou conseguir crescer nunca.
Eu não consigo encaminhar pessoas para a igreja. Mas você tentou? Mas eu não consigo, já convidei, mas ninguém vem. Não vem porque a sua postura não é correta. Não é? Porque se você estiver brilhando, convenhamos, você atrai, não é? O que essa pessoa tem de diferente? Eu quero saber. Se você não brilha, você é uma pessoa comum. E eu já falei em outras palestras, em outras aulas, que nós não somos pessoas comuns. Nós temos algo mais. Começa em ter o Ricari. Já um grande ponto, uma grande diferença. Segundo, nós temos ensinamentos. E nós temos que, se praticá-los com afinco, nós ganharemos mais sabedoria. Tendo mais sabedoria, a gente ganha também elevação. Nos elevando espiritualmente, nós vamos brilhar. E brilhando, você atrai. Sem fazer força. Sem fazer força. O que eu não posso é que quando eu, por exemplo, se eu não estou bem espiritualmente, e eu me envolvo em qualquer tipo de situação negativa, eu vou acabar ficando cada vez mais inchado de problemas. Não é? Eu não estou bem, mas eu quero ajudar a Elisa Nato. Eu posso ajudá-la como? Orando e ministrando jorei. Só. Se eu vou entrar no mérito dela estar certo ou errado, se é bem ou mal, eu vou entrar no inferno. Isso não é meu papel, é Deus. Não é? É Deus que tem que atuar. Eu estou sofrendo, eu estou ruim. Então vamos lá para fazer oração? Ora. Posso ministrar jorei você? Ora, ministra. Acabou aí o seu papel. O restante é com você. Porque senão eu vou entrar no papel, coitada da Elisa Nato. Coitada, a pessoa está sacaneando ela. Que bandido, que bandida, que mentiroso, que tal. Aí eu vou entrar no mérito do julgamento. E se eu entrar no mérito do julgamento, eu já não estou bem espiritualmente, eu vou afundar cada vez mais. Eu estava lendo esses dias. Sabe qual é o segredo da prosperidade? O segredo da prosperidade. Vai ser minha palestra de sábado, o culto mensal. Servir. O segredo da prosperidade é servir. Um servir sincero ecoa no plano. Um servir sincero. Então eu achei interessante porque eu precisava ter alguma coisa para poder exemplificar esse servir e de repente acontece a graça. Tudo bem que é um Fiat 147, mas é um carro. Né? Mas assim, veja, o servir gera prosperidade. O segredo da prosperidade é o servir. Quanto mais eu servir, mesmo que eu não tenha nada, que eu esteja com dívida, que eu esteja com doente, que eu esteja com conflito, eu tenho que me devotar no serviço sincero. E quanto mais eu dedicar, alguma coisa vai gerar para que eu mereça uma graça. Né? Mas isso só vai acontecer se o meu servir for sincero. Não pode ter sentimento de troca. Eu vou dedicar para alcançar uma graça. O segredo do servir é você dedicar por amor e por gratidão. Por mérito você recebe. Né? É mérito, tudo é mérito. Então, nesse caso, como o Mestre Samuel coloca aqui, sempre que acontece algo fora do comum e as pessoas me perguntam o porquê, infelizmente descubro que não estavam agindo de acordo com a lei. Importante descobrir a lógica de tudo e ao encontrar percebe-se a causa do problema. O que aconteceu? O que é algo fora do comum? Normalmente é uma graça. Algo que não estava, ninguém imaginava. Né? Por que uns têm graças constantes e outros não têm graça nenhuma? Porque está fora da lógica. Dentro da lógica, tudo dá certo. E também tem os teimosos, que ficam numa situação de sofrimento, não querem mudar, não têm coragem, porque pode gerar um conflito maior do que já vive, não tomam decisão e continuam sendo sofredores inconscientes. Não são despertados, não têm satori. Eles têm consciência que estão sofrendo porque não tomam uma decisão. Na realidade, essa indecisão é falta de fé.
Porque se você tiver fé, você decide. E confia que o Meshama vai estar por trás da sua decisão. Uma coisa que é interessante, sempre, eu falei isso no culto mensal, no culto agora de finados. A pessoa pode estar passando por um problema, mesmo à distância. A pessoa tem que entender que muitas vezes o Meshama está do nosso lado. Só que em várias situações, ele não vai poder nos dar a mão para poder levantarmos. Nós temos que levantar sozinhos. Mas consciência que ele está do nosso lado. Porque se toda vez que você cair, ele dá a mão para você levantar, você nunca vai ter força para poder levantar sozinho. Então, levanta, caiu, levanta. Porque o Meshama está do seu lado, levanta, estou aqui do seu lado. Mas tem que ser você sozinho. E essa busca solitária é talvez uma das mais difíceis, né? Esse enfrentamento solitário, você está só, mas não está só. É a parte mais difícil. Porque você tem que entender que você está sendo conduzido por Deus, Meshama, com um propósito. E vai ter que passar por vários estágios de alegrias e tristezas, né? Então, quando você tem essa consciência, você fica mais tranquilo até na purificação. Se eu estou passando por uma situação hoje de conflito, eu tenho que entender o que eu tenho que aprender com esse conflito. Se é doença, o que eu tenho que melhorar para poder sair dessa vibração, sair desse mesmo nível de doença. E se é financeiro, até que ponto eu não estou sendo grato com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu faço. Então esse desafio nosso é realmente talvez uma das maiores lutas internas que a gente vive para alcançar esse estado de despertar. Nada acontece por acaso. Nada. Todo e qualquer sentimento que envolve a gente, seja de alegria e de tristeza, tem uma causa. Você só não pode transferir culpas, transferir responsabilidades. Tem que assumir sua missão. Tem que assumir suas escolhas. Tem que assumir tudo aquilo que você está optando. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é seguir em frente, se é retroceder. Tem que saber. Então, nesse ponto todo, você vai começar a analisar. E nesse processo também de análises nossas, você vai entender melhor a sua missão, o que pode melhorar cada vez mais, o que vai evoluir, o que não vai dar certo, o que tem que mudar, o que tem que descartar. Qual é o processo de crescimento? O que eu preciso fazer? Nós, nessa semana passada, que ficamos em preparação para o culto de finados, nós ficamos de hora em hora fazendo 3 amasnorita. Enquanto o pessoal rezava, nós estávamos pintando, dedicando. Uns rezavam, outros continuavam a dedicar. Então ficou impregnado nas paredes, em tudo, a vibração da oração também. Por isso que as pessoas ao entrarem aqui sentiram grande diferença no culto, né? Sábado agora é o nosso culto mensal, né? E vamos fazer uma prática até dezembro, até o natalício. Vamos orar de hora em hora. Porque nós temos que quebrar todas as barreiras possíveis e imagináveis. Nós temos que ter um objetivo grande, um sonho grande, e só com oração a gente quebra. Pode reparar, quanto mais oramos, não deu brecha para nada, né? Não deu brecha. Porque de hora em hora tinha oração, de hora em hora oração, de hora em hora oração. E quem não estava aqui, estava fora, cana, garata, matia, remacê. E vamos embora rezar. É melhor rezar do que lamuriar. É melhor rezar do que xingar. É melhor rezar do que criticar. É melhor rezar do que julgar, não é? Então, orar com outro propósito. Vamos criar um sono a partir de domingo, de sábado, né? Até o natalício. Qual é o objetivo? Né? Nós queremos crescer, expandir. Então vamos crescer e expandir com maturidade, com serenidade e de uma forma bem harmônica alcançar os nossos objetivos. Através desse servir, nós vamos prosperar. Prosperar não só na matéria, mas prosperar principalmente espiritualmente, para que através disso a gente consiga alcançar aquilo que desejamos na matéria, né? Todo mundo tem um objetivo, seja ele qual for, né? E nós precisamos tocar nisso, porque a graça, ela é
Ela não é visível, mas ela é sensível. Você vai poder senti-la, né? Seja na alegria do milagre que aconteceu, seja na tomar posse de algo que virá para vocês, né? Mas algo vai acontecer. Então é nessa grande transformação, nessa grande mudança que nós temos que criar um sonho diferente para realizarmos até o natalício. O ano já está acabando. Faltam 2 meses, né? Como o tempo voou. A corrida que foi semana passada, né? Para dedicar aqui, para limpar, a bagunça que estava essa igreja, né? E hoje quem vê nem sonha. O culto foi domingo e nem parece, né? Então, nessa situação toda, estamos ainda usufruindo da atmosfera espiritual que foi gerada nesse culto de finados aqui na igreja. A gratidão dos nossos ancestrais por terem sido respeitados e foram cultuados de uma forma muito sincera. Consequentemente, gerou o quê? Gerou uma grande mudança, né? Gerou alguma coisa na igreja. Eu não sei o que é. Hoje nós, preparando a filmagem ali, os seus adeusos estavam almoçando. Eu fui olhar a filmar ali no notebook, e quando eu cliquei assim que abriu a tela, tinha uma pessoa sentada aqui, de cabelo preto, cabelo liso. Eu olhei assim, eu falei, ué. Aí eu olhei para trás, era a cadeira, não tinha ninguém aqui. Eu falei, não, acho que é a cadeira. Eu olhei de novo, uma pessoa sentada com cabelo liso. Eu falei, não, tá de sacanagem. Aí eu olhei de novo assim, sumiu lá. E eu olhei aqui, não tem ninguém. Mas tem uma pessoa sentada bem aqui. Não foi doideira, não. Eu olhei 2 vezes, eu olhei para lá, olhei para não tinha. Eu olhei para lá, tinha. Era aqui, eu quero não tinha. Eu falei, não é possível. Né? Não sei o que era. Mas quem tinha o cabelo preto e liso, tinha. Né? Então, essa atmosfera espiritual, de alguma forma, ainda está muito forte aqui na igreja. As sensações que nós estamos vivendo aqui ainda. Então, o carteiro não para. Entregou quantas coisas aqui hoje? Não para de chegar a carta aqui. Né? Logo, logo, talvez chegue a grande notícia. Né? Nós temos que estar sempre atentos e otimistas para a chegada de uma grande notícia, de um grande milagre. Esse carteiro que a gente espera é o carteiro divino. Né? Então é essa carta especial, esse telegrama especial que vem de Deus, Meixo Sama, que nós temos que nos preparar para receber. Enquanto isso, vamos continuar fazendo a nossa arca. Né? Vamos continuar dedicando. Né? E não nos preocuparmos com nada. Por mais difícil que seja não se preocupar, ficar despreocupado, não fique preocupado. Deixa de Meixo Sama atuar na sua vida. Deixa ele tomar conta da sua vida. Né? Estudando ensinamentos, praticando o que ele ensina, né? Vendo o resultado. Nos momentos de solidão, orar mais. Entrega-se a Deus literalmente. No momento de alegria, orar mais ainda e entregar-se a Deus mais ainda. Né? Então, assim, ter essa ligação muito mais forte com o Meixo Sama, para entender realmente quem ele é. Né? Não deixem que os problemas sejam maiores do que a sua fé. Né? Porque muitas vezes o problema vem para salvar a sua vida. Às vezes o problema vem para salvar sua vida. E a primeira coisa que você faz é xingar e brigar. E reclamar, não é? Então, às vezes, Deus está te dando uma chance, que ele chama de livramento, e você não presta atenção nos sinais. A primeira coisa que você faz é lamuriar e reclamar. Né? Por isso que muda esse satori, faz com que você veja as coisas de um outro modo, com outra visão. Né? Quanto menos sabedoria você tiver, mais você afunda. Quanto mais sabedoria você alcançar, mais você se eleva. E mais facilmente você consegue
descobrir a causa e a origem do sofrimento, por que a pessoa sofre. E nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Se a pessoa escolheu sofrer, a escolha é dela. Eu não posso fazer nada, eu só posso orar. Nós falamos isso no culto, né? Você quer sofrer? Pode sofrer. Eu vou estar aqui orando para que você tenha força para superar o seu sofrimento, porque a escolha é sua. Hã? Fica mais raiva, ela fica mais revoltada. Porque ao invés de você alimentar a raiva dela, assim, alimentar a revolta, você diz que você não vai fazer nada, só vai orar para que ela consiga superar. Ela fica virada no giraia de raiva. Quando eu disse que no culto que Satanás fica à espreita para poder quebrar suas pernas de tudo quanto é jeito, porque ele quer você do lado dele, não do lado de Deus, eu não falei brincando. Ele vai atuar intensamente mesmo. E ele vai criar situações, ele vai maquiar, ele vai fazer de tudo um pouco para poder tirar você do foco. E aí que está. E essa luta é individual, não é coletiva. Cada um vai ter suas lutas. Se já não teve, vai ter. Então até dezembro nós temos que fazer o quê? Esse compromisso, literalmente, de ficar muito mais próximo do Mestre Sama, orando com mais intensidade, prepararmos um grande sonho para que dia 20 de dezembro, ao fazermos o culto do natalício do Mestre Sama aqui, possamos realmente fechar com chave de ouro esse ano na Arte do Jorei. Mais um capítulo da nossa história. Cada ano é como se fosse uma página desse livro que a gente está escrevendo. Um ano, uma página. Né? Um ano, uma página. Então, que nessa página vai ter coisas tristes? Tem. Mas que tenha muito mais histórias boas para se contar do que tristezas para relatar. Que na realidade, a tristeza foi necessária para gerar a grande alegria que você precisou entender e receber. Não é? Infelizmente, para ter uma graça, tem que ter uma desgraça primeiro. E nós temos que viver sempre em estado de graça, não visando graça, não atrás de graça. Vamos orar para que a gente se eleve espiritualmente e viva em estado de graça. O que você precisa, Deus provém. Deus provém, Deus proverá. Né? Então, eu tenho certeza que hoje minha mãe, lembra do culto do semear? Quando entrega a semente de girassol, né? Minha mãe me ligou agora há pouco que ela plantou tudo que ela levou. Brotaram girassóis e estão enormes. Daí ela falou: o que eu faço? Eu falei: mãe, tem que esperar aí, segura que tem que trazer no culto da prosperidade. Eu falei: eu vou levar uma selva. Né? Você vê, já brotou, já brotaram girassóis. Né? Então assim, vamos imaginar que algo nasceu. E esse algo logo vai dar frutos. Então vamos ter paciência para aguardar. Tá bom? Sábado agora é culto mensal. Né? Depois culto da saúde, culto da prosperidade e antepassados. E em dezembro nós só vamos ter um culto. Vai ter o culto mensal. Depois faremos o culto triplo, igual ao ano passado. E depois o culto natalício do Mestre Sama. Nós só vamos ter, com essa aula aqui, teremos apenas mais 5 aulas. Encerraremos as aulas dia 9 de dezembro. Né? Porque depois não vai dar mais tempo. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa missão.